Olá! A greve dos caminhoneiros, que começou no último dia 21, causou uma verdadeira corrida aos postos de combustíveis, o primeiro setor que foi afetado com o movimento. No entanto, outros segmentos também foram afetados e trouxe uma reflexão. Como estamos reféns das rodovias e de que forma podemos pensar em alternativas para o escoamento da produção brasileira. E para falar sobre essa consequência, nós vamos conversar hoje com o presidente do CIESP Campinas, José Nunes Filho, e também com o presidente da Comissão de Relações Internacionais da Câmara de Campinas, o vereador Marcelo Silva. Mas antes nós vamos lembrar o que aconteceu na primeira semana da greve aqui em Campinas. Depois de postos lotados, no quinto dia da greve dos caminhoneiros, amanhã foi assim. Postos fechados, apenas com carros estacionados, e quando alguém tentava abastecer, logo saía com a negativa. Esse motorista, que veio de Ribeirão Preto, ficou sem combustível e não encontrou posto que ainda tinha gasolina. Acabou o combustível. Agora tem que tirar da moto para colocar na Kombi, só que eu tenho que voltar para Ribeirão. E onde que eu vou abastecer a moto? O senhor já procurou algum posto em outro lugar? Como que foi isso? Sim, vem vindo todos os postos para trás aí, lá desde o aeroporto, não acha nenhum, tá? Que tem fila grande, entendeu? Aí não tem como parar. E tá complicado. Agora vai ter que esperar parar o movimento, voltar a ter gasolina, como que o senhor vai fazer? Ah, não sei, tem que dar um jeito, tem que voltar para trás, né? Porque aqui, como é que eu vou para ficar aqui? O presidente do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis afirma que a atual política de preços também não agrada o setor e aponta algumas mudanças que trariam maior confiança ao mercado. Voltar o PIS e COFINS aos valores que eram até novembro do ano passado, que é a metade do que é pago hoje. Essa alteração se deveu a cobrir o déficit do orçamento que estava na casa dos 160 bilhões, foi para minimizar esse déficit. E também que os reajustes na Petrobras passem a ser quinzenais, essas variações, para que possa haver previsibilidade no setor de transporte, nos postos. Na Ceasa, a central de abastecimento de Campinas já não tem batata, mamão e bananas. E outros alimentos devem acabar logo. Nós temos caminhões parados nas estradas, em todos os raios imagináveis, e nós temos o comprometimento de não carregamento na área produtiva. Isso não significa que faltará alimento na rede supermercadista e varejista ainda, mas a partir de domingo nós corremos o risco de grande parte desses produtos não serem encontrados. A Prefeitura Municipal declarou situação de emergência nesta quinta-feira para resguardar os serviços que são plenamente essenciais, como a coleta de lixo, o transporte público, de ambulâncias, entre outros. Assim, as empresas que comercializam combustíveis no município devem assegurar a prioridade para a prestação desses serviços. A Câmara Municipal continuará trabalhando normalmente, cumprindo a sua função, a sua missão, logicamente entendendo aí a situação que toda a população vem enfrentando, mas o contato telefônico, o contato através da internet, através da TV Câmara, continua normal, exatamente para que a Câmara Municipal possa aí ajudar o Poder Executivo, ajudar a cidade a cobrar o nosso governo federal para uma rápida solução nessa situação. E essa cobrança de todos os setores também deve vir da indústria. E é isso que a gente vai saber agora com o presidente do CIESP Campinas, José Nunes. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Eu queria primeiro que você falasse dos efeitos no setor produtivo. É um prazer, Mirna, estar aqui novamente no seu programa. Os efeitos hoje que nós estamos sentindo, talvez o mais grave é que as transportadoras não estão coletando na empresa os produtos acabados e também nós não estamos recebendo matéria-prima. Mas, normalmente, a empresa tem estoques de matéria-prima, as empresas continuam produzindo e isso até certo momento não vai causar grandes prejuízos, porque o produto que não é faturado hoje é faturado amanhã ou depois e não vai deixar de ser vendido, não vai deixar de ser colocado para fora da empresa. Seria só esse o desconforto que está sentindo maior, que a empresa está sentindo maior. Pelo menos a empresa de transformação. Claro que quem trabalha com perecíveis está sentindo um problema mais sério, no caso de alimentos que ficam parados na estrada e deterioram,
No caso, a minha empresa, eu trabalho no setor produtivo da carne. Então, hoje, os criadores de suínos e de aves estão prestes a ter um problema sério, porque nós temos aí em torno de 1 bilhão de aves de corte, fora as aves de postura, em torno de 29 a 30 milhões de suínos que precisam receber ração, alimentos e não estão recebendo. Devia haver uma prioridade também. Os grevistas deviam deixar o trânsito livre para esses caminhões que têm ração, para evitar aí um problema, não só uma desumanidade, mas um problema que futuramente vai causar desabastecimento, também um problema de saúde pública dessas carcaças que não tem onde destinar. Que de qualquer forma não adianta abater os animais, porque também não tem como escoar no mercado. Não tem como abater, não tem como abater todo esse volume de animais também, mesmo que houvesse trânsito para transportar. Não há como abater os frigoríficos, tem capacidade de abater 30 milhões de suínos e 1 bilhão de aves, não existe essa possibilidade. Então, mas no mais, eu acho que a gente precisa ter tranquilidade agora, bastante tranquilidade, todas as reivindicações do movimento foram atendidas. Não vou aqui entrar no mérito de se o movimento é justo ou não. Acho que ele é verdadeiro, ele deve ser respeitado, e eu acho que houve um abuso aí dos governos nos diversas fases aí de aumento da taxa tributária, principalmente sobre combustíveis, até chegar nesse ponto de 44% do valor da gasolina é devido a impostos. E 29% do valor do diesel também são impostos, 28% são impostos. Então, chegou-se à conclusão que a culpada do preço do combustível não é a Petrobras. A Petrobras é responsável por, no máximo, 1/3 do valor do combustível. O resto são outros fatores, principalmente impostos. Então, essa carga tributária que devia ser repensada, como no resto do que acontece, no resto dos produtos que nós consumimos no Brasil, a carga tributária é muito alta. Então, acho que os governos, de uma forma geral, têm que repensar o seu gasto, têm que baixar suas despesas para se adequar a uma realidade de um país que precisa crescer, precisa se desenvolver, e para isso precisa ter uma carga tributária mais leve e que o retorno dessa carga tributária na forma de serviços seja mais efetivo, mais eficiente do que está sendo feito hoje. Isso causou esse problema todo. Na verdade, esse problema foi isso, não foi o câmbio. É que quando há uma alteração de câmbio, o petróleo é uma commodity internacional, então ele tem que subir e flutuar de acordo com o câmbio. Só que isso não foi o que causou esse aumento enorme. É que quando você aumenta 5% no combustível, você está aumentando 5% também do PIS, do COFINS, do CID, da CPMF. Tudo isso, todos esses impostos... É um efeito cascata. É um efeito cascata. Então, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS, por exemplo, aqui em São Paulo, sobre o combustível, sobre a gasolina, é de 24%. Tá certo. Daqui a pouco, média então, nacional é 28%. Então, isso incide em cascata e provoca toda essa crise que provocou. Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco mais essa questão dos impostos e de que forma a indústria acredita que é possível reduzir esses impostos, tanto os federais quanto os impostos estaduais. Mas antes nós vamos conversar aqui com o vereador Marcelo Silva, que é o presidente da Comissão de Relações Internacionais, inclusive uma comissão que recentemente recebeu aqui na Câmara, o pessoal justamente falando sobre questões de logística, etc. Sim. Nessa visão e nesse trabalho que o senhor está fazendo, de que forma o senhor analisa essa questão de que nós somos tão reféns do transporte rodoviário no país? Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer mais uma vez estar aqui no seu programa. Prazer em dividir aqui nosso programa com o Nunes, presidente do CIESP. Sem dúvida, primeiramente essa comissão, justamente, o principal objetivo é fomentar a economia, porque a gente sabe que Campinas ela está inserida num polo muito forte na nossa região, principalmente por estar em torno de várias rodovias importantes para a nossa cidade, né? Só que aí, hoje nós estamos vendo que nós somos totalmente reféns, né, do sistema rodoviário do Brasil, em razão de uma política. Essa política teve início lá no governo JK, em que se priorizou realmente a construção de novas estradas, de novos acessos, principalmente com a construção de Brasília. Isso fomentou muito o sistema rodoviário, né? Só que isso estava indo
de uma forma inversa das outras potências mundiais, né? Como na Europa, por exemplo, onde se investia muito no sistema de trilhos, aqui se construía rodovias. Por quê? Por ser mais barato. Obviamente, o transporte ele é mais barato, e aí existiram, ao longo dos anos, algumas políticas de incentivos. Tanto é que a frota de caminhões ela cresceu, se eu não me engano, de 2010 até hoje mais de 30%, justamente para estimular. Só que o que acontece? Hoje você vê uma precariedade nas rodovias, né? Você vê um alto custo do pedágio, enfim, o custo do combustível elevadíssimo. Só que essa origem dessa greve, obviamente, não foi justamente pelo aumento. Isso foi o estopim. Você tem toda uma carga tributária, né, altíssima no nosso país, que ela tem que ser rediscutida. Mas para você rediscutir uma carga tributária, você tem que estar com um governo estável, um governo que realmente que você tem a devida representatividade, e é isso que está faltando, né? Está faltando realmente que nós tenhamos aí um governo realmente que tenha a possibilidade de trazer a discussão, de trazer essa pauta para o Congresso, né? Porque se nós não tivermos isso, nós realmente vamos entrar num colapso. Sim. Agora falando dessa questão de tornarmos refém, como a indústria hoje, o maior escoamento é mesmo pelas rodovias? Na verdade, isso que o vereador Marcelo falou é uma realidade. No final da década de 50 e na década de 60 houve um boom da indústria automobilística no Brasil, com incentivos para a implantação de indústrias aqui, e seguido de construção de rodovias, e se abandonou realmente as ferrovias. Mas eu não acredito que as ferrovias não resolveriam 100% do problema, porque da estação de trem até a indústria tem que ser feito transporte por caminhão. Houve um segundo erro histórico aí. O primeiro foi a opção pelo monomodal, pelo modal rodoviário. Sim. E abandonar as ferrovias, tanto que hoje nós temos menos linhas ferroviárias que tínhamos em 1947. É um verdadeiro absurdo, mas é uma realidade. Então, não foi. O segundo erro histórico foi optar pelo combustível fóssil. 100% no combustível fóssil. Embora depois nós tivéssemos um desenvolvimento muito grande da indústria sucroalcooleira, isso por políticas de governo, esse negócio descambou. Pela segunda vez nós tivemos a destruição da produção de biocombustíveis no Brasil. Durante o governo passado, as políticas para baixar custo, preço de gasolina e dessas coisas, fez com que a maioria das usinas de São Paulo quebrassem, as que não quebraram estão em recuperação Primeiro oficial. Houve todo um alarde, vamos investir no biocombustível. Sim. E aí depois isso naufragou. Naufragou. Então a indústria de biocombustível, ela de combustível natural, do vegetal, da origem vegetal, está parada. Não existe investimento em tecnologia para desenvolver novas alternativas elétricas, para que a gente tenha uma saída, uma possibilidade de não depender tanto do combustível fóssil. Mas, e o pré-sal? Em resumo, o pré-sal foi uma jogada política. Na verdade, se teve um governo aí que disse que descobriu o pré-sal. O pré-sal sempre esteve lá. O pré-sal sempre foi um petróleo mais caro para ser prospectado do que os outros. É muito mais caro, quer dizer, o petróleo teria que subir muito para viabilizar o pré-sal, e na verdade isso não nos ia dar segurança nenhuma também, porque ninguém sabe, na verdade, o que se pode tirar dali ou como se pode, porque tudo isso foi feito de uma forma tão errada que simplesmente não se conseguiu nada do pré-sal. Então não houve, nós não estamos desfrutando. Nós saímos no prejuízo, Nunes. Saímos no prejuízo mais uma vez. Como sempre, tudo foi usado politicamente, mão suja de petróleo, toda aquela mão suja de óleo, toda aquela brincadeira, mas tudo, na verdade, o que fizeram foi destruir a Petrobras, que eu espero que não façam isso novamente. A Petrobras está em recuperação, ela não é responsável pelo preço do combustível na bomba. Não é ela responsável por esse preço, tem muita gente que é mais responsável do que ela, que tem 70% de responsabilidade. Então, quebrar a Petrobras de novo não é bom para o país, porque depois nós pagamos a conta novamente como estamos pagando agora. Sim, apesar de você ter falado a questão da gente não quebrar a Petrobras, a gente sabe que o posicionamento, inclusive, do governo, ele, de certa forma, aderiu a várias coisas, aceitou várias
das propostas do movimento grevista e, de alguma forma, ficou a questão de que será que quem vai pagar essa conta? Quer dizer, vamos supor que realmente se reduza o valor do diesel, tem a questão da gente tem aí também aquela votação que já foi aprovada na Câmara Federal, aí vai para o Senado, da reoneração. Como fica todas essas questões? Como o senhor analisa nesse momento, por exemplo, o senhor é um parlamentar de Campinas, mas de forma geral, a responsabilidade dos parlamentares neste momento? É muito grande, porque hoje o governo, ele tem a conta dele fechada em 160 bilhões de rombo, tá? Ele já está no limite. Então, com esse novo reajuste de 46 centavos, ele vai ter um impacto de 9,8 bilhões. Então, ele vai tirar 5,4 bilhões de onde ele não pode tirar, mas teoricamente é uma reserva que está lá. Todo governo tem aí uma reserva, então ele vai tirar esses 5,4 bilhões dessa reserva e vão sobrar mais 3,8 bilhões. E o que não foi ainda comunicado para todos nós é de onde vai sair esses 3,8 bilhões, porque ele vai ter que sair de alguma pasta, de algum ministério, de alguma área sensível, para justamente cobrir essa despesa, para mais uma vez quem está pagando a conta é o povo brasileiro. Por quê? Todas as pautas que chegam sempre são em razão de uma distorção, em razão de uma crise muito forte. Se você pegar uma retrospectiva desde da implantação da democracia, todas as pautas, muitas vezes que causaram aí um transtorno para a população, foi discutida em razão de uma crise. Você não teve um tempo para discutir. Há quanto tempo se fala de a carga tributária está alta e quanto tempo não se discute no Congresso Nacional? Então as coisas, por todos os governos, eles sempre são feitas de forma atropelada, sem que se haja uma discussão. Há um tempo atrás tentou se discutir a Previdência, não conseguiu. Por quê? Porque muitas vezes os parlamentares, eles pensam simplesmente no seu reduto, né? Eles não pensam no todo. Então, tudo que está acontecendo mostrou o seguinte: nós temos que pensar o Brasil como um todo. Não adianta a gente pensar em pautas pequenas que não vai acarretar em absolutamente nada. Simplesmente vai acarretar num prejuízo para nós. Como, mais uma vez, esse rombo aí das contas que o governo vai ter que justificar de onde vai tirar. Sim, agora, Nunes, quando a gente fala dessa reoneração, o setor produtivo teme alguma coisa a respeito disso? Claro, essa reoneração em cima do setor produtivo. O que eu digo o que eu sempre falo, na nossa família, quando o dinheiro não é suficiente, nós reduzimos as despesas, não temos de quem tirar dinheiro. O governo faz diferente, ele vai lá e tira dinheiro nosso, aumenta impostos, reonera, faz uma série de medidas para retirar mais dinheiro nosso. É muito simples, é só baixar a despesa, baixa o gasto público. Tem gordura que não acaba mais. Acaba com os voos de jatinho, com passagens aéreas, com automóveis para todo mundo e motorista. Acaba com isso tudo. Para quê? É tão simples, baixa a despesa, diminui o gasto. Diminui Sim. o gasto que não vai, e nós vamos atender esse setor produtivo do transporte que necessita disso, porque hoje está deficitário, e nós vamos atender toda a população de uma forma geral. O que nós não podemos é deixar que isso se torne fato explorado politicamente, ou que oportunistas agora se aproveitem disso para fazer greve também, para tentar isso, para partir para o quanto pior, melhor. Nós temos que resolver isso pacificamente, sem problemas maiores e traumas maiores para a sociedade brasileira. Antes de tudo vem o cidadão. O cidadão tem que ser respeitado, o cidadão tem que ser ouvido. E eu acho que é a hora da gente pensar de cabeça fresca. Mas o setor já fez, por exemplo, as contas de quanto vai gerar, para as pessoas entenderem o que é exatamente essa reoneração. O que hoje vocês são isentos e agora, partindo para essa reoneração, o que vai acontecer com a reoneração da folha? Uma parcela, não foram todos, alguns setores foram beneficiados com uma desoneração da folha de pagamento, de alguns... Que significava INSS, isso? FGTS,
aquelas coisas, aquelas onerações que tem sobre a folha de salário. O que é? É um percentual menor, é isso? É isso. A empresa tinha a opção, por exemplo, ela podia optar, ao invés de pagar um percentual sobre a folha, de pagar um percentual sobre o faturamento. Tá. Isso beneficiava muito, principalmente as micro e pequenas empresas. Então, os setores que foram desonerados vão ser reonerados agora. Pagar sobre a folha e não sobre o faturamento. Isso já era uma pauta do governo. Aquilo foi dito já como provisório, tudo. Mas não tem dúvida que vai ser cobrado do setor produtivo. Não se fala em baixar gastos públicos, diminuir despesa. Isso não se comenta nada. Eu acho que é por aí que deveria partir. Agora, eu entendo, a gente tem um governo que é um governo provisório, existe uma disputa muito grande hoje, é um ano eleitoral, e tudo descamba por lado político. Nós não conseguimos que todas as reformas previstas fossem votadas, sobrou a reforma da Previdência, principalmente, que era a mais importante aí nesse caso, porque ela queria dar um fôlego para o gasto público. Ela é hoje a maior responsável pelo déficit público. É um valor imenso, que chega próximo de 200 bilhões ao ano. Então, isso realmente é o que está hoje quebrando o governo, é o que está destruindo o governo e que vai, se não for tomada essa providência, destrói o governo, destrói o país e destrói principalmente a Previdência e os aposentados, que não vão ter como receber os seus proventos. Então, essa reforma não podia de jeito nenhum, ela devia ter sido votada. Ela não podia ser levada para o populismo e o governo teve muita dificuldade em explicar que a reforma da Previdência é boa para a população, é boa para o trabalhador, é boa para o aposentado. Ele deixou que os populistas fizessem uma negativa em cima daquilo e os parlamentares aceitaram passivamente e não se mobilizaram para votar. Nós estamos começando a pagar a conta. Isso vai ficar cada vez pior em termos de gasto público. Uma parte é o que está acontecendo agora já. O governo podia estar numa situação muito mais confortável para negociar com os caminhoneiros. Ele está numa situação desconfortável hoje, porque ele vai ter que cortar gastos que vão desagradar muita gente. Não, vão desagradar dentro do governo muita gente. E também vai ter que onerar impostos que vão desagradar outros setores, sem dúvida nenhuma. Então é uma posição difícil, é uma conta que não fecha e politicamente difícil de conduzir por um governo que está em fim de governo, época já pré-eleitoral, os pré-candidatos já aí falando. Então nós temos só que ter tranquilidade agora para não deixar que isso descambe em coisa pior, porque os aproveitadores vão querer agora tirar partido disso para levar para o quanto pior, melhor. Tá certo, então a gente volta já falando ainda sobre as consequências da greve dos caminhoneiros. No Questão de Ordem, não saia daí. De volta com Questão de Ordem, que hoje discute as consequências da greve dos caminhoneiros, com o vereador Marcelo Silva, que é o presidente da Comissão de Relações Internacionais aqui da Câmara Municipal, e também com o diretor titular do CIESP Campinas, o José Nunes Filho. A gente falou aí da questão da produtividade e o CIESP falou, inclusive, o Nunes mencionou a questão desse momento de termos calma. Por exemplo, a indústria paulista estava vindo de uns números positivos depois de grande queda. Inclusive, aqui, segundo o último boletim do CIESP, tem um setor que gerou 7,7 mil vagas, o setor de açúcar e álcool, e que a gente poderia falar, esse setor, ele também, de certa forma, ele é afetado por essas condições agora, no que diz respeito à greve, e em especial aos preços praticados aí dos combustíveis? É claro que a alta dos combustíveis fósseis favorece a produção de bioenergia, principalmente do álcool combustível, que é adicionado à gasolina, que pode ter um percentual mais alto, há um consumo maior de etanol do que de gasolina, mas essa é o que precisa ter uma política mais sólida para esse setor, porque ele ganha agora, mas ele perde depois, então sempre fica num sobe e desce. Então teria que ter uma política mais sólida. Sim. Agora, com relação à região, especificamente a região de Campinas, nos 19 municípios onde nós atuamos, os nossos associados aqui da região metropolitana de Campinas, nós tivemos até agora, desde janeiro,
contratações positivas, não tivemos nenhuma demissão durante o ano, sempre foi positivo o ganho de empregos em relação a contratações contra demissões, sempre foi num volume positivo. O mês passado nós fechamos com 700 contratações e temos um acumulado no ano de 2.950 contratações, que é muito bom. Então, se nós pensarmos que nós trazíamos aí uma herança de 2 anos de demissões, com mais de 15 mil demissões nesses 2 anos, significa que nós entramos numa estabilidade e já começamos a ganhar novamente uma condição de contratações. É claro que isso vai depender de uma série de fatores. As pedras aparecem no caminho. E já na semana passada nós dizíamos que a primeira pedra que ia aparecer no caminho seria o câmbio. E está aí o câmbio já dando o reflexo dele em cima da greve do transporte. Outro fator que deve influir são as próprias eleições, porque nós ainda não temos uma definição do que vai acontecer. Como não há uma definição, o que há é uma polarização muito grande para os opostos. Sim. Para a direita ou para a esquerda, mas uma radicalização muito grande. A radicalização nunca é boa, porque a radicalização leva à estatização e a estatização leva à destruição da economia do país, porque o Estado não gera energia, ele não gera riqueza, ele só consome riqueza. Então o PIB tem que ficar na mão, a maior parte do PIB brasileiro tem que ficar na mão da iniciativa privada, da livre iniciativa, do empreendedor, porque é o empreendedor que gera empregos, que produz renda, que gera riqueza e que distribui essa riqueza na forma de salários, na forma de impostos, de uma forma justa e sustentável. O governo só se apropria disso e forma, como existe hoje uma corte, uma verdadeira corte imperial que há em Brasília, que é uma casta superior. Brasília hoje é a cidade que tem o maior PIB do Brasil e não se produz absolutamente nada lá. O PIB de Brasília é maior que o PIB de São Paulo e não se produz nada lá. Então extrai-se todo o sangue do brasileiro, é consumido pelos políticos. Então nós temos que diminuir o tamanho do Estado para que ele gaste menos, para que sobre mais tempo, mais dinheiro para a sociedade, para que a sociedade possa se desenvolver, para que ela possa desfrutar do dinheiro que ela gera, a receita que ela gera, ela tem que desfrutar. Hoje ela não está desfrutando. Isso vai tudo para Brasília. Enfraquece a iniciativa privada, enfraquece o setor privado todo e a geração de riqueza cai. É possível reverter isso? Boa pergunta. Primeiro, como bem colocou o Nunes, hoje o que está acontecendo é uma polarização, né? Justamente em razão das incertezas que nós temos aí no futuro. E isso só gera uma instabilidade, principalmente para a economia. O câmbio flutuando em razão justamente dessas incertezas. E aí o governo demonstrando esse tipo de fraqueza, uma retomada da economia que estava começando a dar um sinal, né, de crescimento. Obviamente o investidor ele já vai pensar 2, 3 vezes antes de investir. Nós trouxemos aí o pessoal de Viracopos, né, a diretoria geral, justamente para passar um panorama do que estava acontecendo com o aeroporto de Viracopos, em razão aí da recuperação judicial que todos falavam. E o que acontece é que o governo prometeu, só abrindo um parênteses, dando exemplo, que o fluxo de passageiros em 2018 bateria 17 milhões, e eles estão com apenas 9 milhões. Para você ter ideia, o prejuízo que está tendo a concessionária, né? E o que eles não estão conseguindo, vamos dizer, pagar, justamente é a concessão que foi num prazo de 30 anos, né? Então, ele tranquilizou, dizendo que tudo isso está sendo rediscutido com o governo justamente em razão desses números. Aí eu volto à pauta. Isso aconteceu em razão do quê? A própria crise do governo. Quem gerou essa crise? Foi os próprios políticos, né, do nosso Brasil. Então, a gente tem que ter um mínimo de responsabilidade, de tentar diminuir o inchaço da máquina, que é gigantesca. Eu sou defensor de um Estado mínimo. Realmente nós temos que jogar para a mão da iniciativa privada, que aí sim vamos conseguir gerar riqueza, gerar emprego, gerar negócio. Tudo isso só está demonstrando que o Estado inchado ele só causa prejuízo, porque, como bem ressaltou
o Nunes, você não tem de onde tirar. E aí você vai colocar o quê? Você vai onerar mais uma vez os brasileiros. Quando você está numa dificuldade, o que você faz? Você reduz as suas despesas. O governo não. Ele vai ver aonde ele pode tributar, onde ele pode gerar mais riqueza, obviamente sempre resultando, estourando na mão do cidadão brasileiro que já paga uma carga tributária altíssima, que já está cansado. Tudo isso que está acontecendo é um reflexo de uma sociedade cansada, de uma sociedade exausta, que falta uma contrapartida do governo em saúde, em educação, em escola, em tudo, né? Você não tem nenhuma contrapartida do governo, porque o governo inchado, um governo fraco, um governo frágil, que só onera o cidadão do bem. Agora, partindo um pouquinho para as questões dos impostos e a população que está em casa entender, quando a gente fala, primeiramente, o que foi muito dito na mídia esses dias, a questão do PIS e COFINS. O que é isso? E incide sobre o quê? Então, vamos fazer meio que um beabá aqui para as pessoas entenderem um pouquinho dessa conta. Que impostos são esses e por que o ICMS, inclusive nós temos aí uma fala do governador sobre a proposta, até no caso dos caminhoneiros, de se pensar, de se repensar impostos. Já se falou também a questão da cobrança dos pedágios nas estradas paulistas no que diz respeito ao terceiro eixo, também depois o presidente falou sobre isso também. Então, o que influencia nesses números, Nunes? Que cada vez vão se criando mais impostos, mais penduricalhos e coisas, e talvez os dois impostos mais cruéis que existem sejam PIS, COFINS e ICMS. Tá, o PIS o é o quê? ICMS é o pior de todos. O ICMS não chega a ser um imposto, é uma contribuição para a Seguridade, é uma coisa mais como o COFINS também. Mas que acabou virando um imposto. Na verdade, ele pode ser derrubado por decreto presidencial, não pode ser onerado, precisa ser na forma de lei. Mas ele não chega a ser considerado um imposto, como a CID também não é. Também é uma contribuição que foi criada, também mais um penduricalho. O que acontece com esses impostos é que eles são cobrados em cascata. Então, você cobra e se credita, cobra e se credita. Então, ele tem... A maldade é dupla. Primeiro, porque é um imposto alto, e segundo, porque ele é muito caro para ser recolhido, é muito difícil, muito burocrático, tanto quanto o ICMS. O ICMS talvez seja o pior deles. Então, o ICMS é sempre estadual? É estadual. Ok. Mas é um imposto cruel, porque ele criou uma guerra tributária, porque cada estado cria artimanhas para baixar ou para fazer para atrair empresas, tudo de forma artificial, com o que a gente chama de guerra fiscal. Isso tem prejudicado muito o estado de São Paulo. E o ICMS, na verdade, as decisões do ICMS são tomadas dentro de um conselho, que é o CONFAS, onde todos os estados brasileiros fazem parte, e qualquer decisão dentro do CONFAS tem que ser unânime. Um veto já faz com que aquela decisão não seja levada à frente. É o que vai acontecer agora, depois vocês me dizem se eu estou errado ou não. Os governos estaduais teriam também, na contrapartida, que baixar em 3,5% o ICMS sobre os combustíveis. E isso vai ser votado no CONFAS. Depois vocês dizem se eu estou errado ou não. Vai ter 1 ou 2 estados que vão votar contra, e isso não vai acontecer. E não é maioria. Continua sendo cobrado esse absurdo de 28%, a média Brasil, de 28% de ICMS sobre a gasolina, que é um verdadeiro absurdo, e 14% sobre o diesel. Então, isso teria que ser revisto, isso não é fonte de receita. Isso é um insumo de desenvolvimento, isso não é fonte de receita. Certo. A gasolina não pode ser tratada como cigarro, como bebida alcoólica, como ela é tratada hoje. Nada contra que se cobre impostos altíssimos do cigarro, tem que cobrar mesmo, para inibir o consumo. Sobre bebidas alcoólicas, mas sobre gasolina, sobre óleo diesel, não. Isso não pode de jeito nenhum. Sim. Isso é fundamental para o desenvolvimento do país. Já que nós somos dependentes do petróleo, então nós temos que ter uma política para o petróleo que seja uma política desenvolvimentista para quem usa aquilo, não uma política tributarista. Agora, voltando ao que vocês mencionaram no bloco anterior, duas coisas. Primeiro, ainda dá tempo de revermos esse monomodal, que hoje é o modelo de transporte no Brasil,
e a partir do que tem acontecido, a gente pensar em alternativas, em distribuir um pouco mais por outros modelos esse escoamento da produção nacional. Isso é uma coisa. E a outra coisa, dá para a gente também pensar novamente na questão da sustentabilidade, em combustíveis mais sustentáveis, inclusive voltando àquela política, ou uma nova política, se for o caso, de incentivo ao biodiesel? Nós, o CIESP, no mês passado, em março, acho que março, nós fizemos um evento em Paulínia, o Teatro Paulínia foi a Camp Modal, que era um evento dedicado à multimodalidade, estudando todos os modais existentes e de que forma fomentar o desenvolvimento desses modais. Hoje o modal mais econômico que existe é o hidroviário. São as vias hidroviárias, é o mais barato que tem. Depois vem o ferroviário e o mais caro é o rodoviário. Sim. Então, na verdade, nós temos que voltar a investir nesses modais, voltar a acreditar nesses modais. E o modal rodoviário nunca vai deixar de existir porque ele que faz o trajeto final. Mas o trajeto longo pode ser feito por rios, pode ser feito por estradas de ferro, pode ser feito pela costa, por navios, pela costa. Então, tudo isso tem que ser mais explorado e não é explorado no Brasil. Mas por quê? Não há incentivo do governo ou não há interesse da iniciativa privada para investir nesses modais? É uma série de conjunturas que agem sobre isso. Você vai me perguntar, eu acho que eu nem devo dizer, mas tem muita pressão de muita gente, de muitos setores econômicos que estão envolvidos nisso e que vivem disso e que incentivam isso. Tanto a própria Lava Jato tem levantado algumas coisas principalmente quando foi feita a análise da continuidade da redução do IPI sobre alguns setores. Aí ficou bem claro que alguns setores chegavam até, me parece, houve aí suspeitas, está sendo de corrupção nesse sentido, para que esses IPIs fossem mantidos baixos. Então, existe muita pressão econômica em cima disso. Mas existe também muita falta de vontade política. Principalmente, o Brasil não tem dinheiro hoje para investir em infraestrutura. Isso é uma realidade. Então, o Brasil tem que partir para concessões, para privatizações, mas concessões, privatizações sérias, não o que foi feito em Viracopos, que prejudicou a Aeroportos Brasil Viracopos, no fim das contas. Não as concessões que foram feitas em algumas estradas aí, ou umas favorecendo muito o concessionário, outro não dando condição para a concessionária sobreviver. Então isso tudo tem que ser feito de uma forma mais profissional, mais séria, mais justa para as partes. Então o que a gente chama de fazer privatização ou concessão envergonhada é melhor não fazer. Certo, vereador. É porque tudo é feito às pressas, né? Como eu venho falando, não se tem um planejamento. O Brasil não pegou e parou pensar, vamos pensar daqui 30 anos, como é que a gente vai investir? Vai investir em ferrovias? Vai investir em hidrovias? Não. É tudo feito às pressas, as concessões, as privatizações, e aí acontece isso, né? Você passa um número para os aeroportos e aí a realidade ela é outra. Por quê? Porque o governo está na ganância de gerar mais riqueza, né? De conseguir o dinheiro e também de se desonerar de um problema, e aí ele faz a concessão ou faz a privatização de uma forma errada, de uma forma que não condiz com a realidade hoje, principalmente aqui na região de Campinas. Eu acho que a gente tem que parar, os parlamentares eles têm que realmente refletir, parar de pensar em alguns interesses aqui, vamos dizer, particulares, e pensar num bem maior, né? Parar de bancada disso, bancada daquilo. Qual que é a bancada? Eu falo assim, eu sou vereador não de um bairro ou de uma região, eu sou vereador de Campinas, então a gente tem que pensar sempre num todo. Enquanto os parlamentares lá de Brasília que pensarem simplesmente nas suas microestados ou micro-regiões ou micro-interesses, a gente não vai conseguir pensar num Brasil realmente possível de escoar os grãos. O Brasil é hoje a maior potência, uma das maiores potências agrícolas do mundo. Mas e o custo para você escoar isso? Como o Nunes colocou, a gente não vai fugir de um sistema rodoviário, mas a gente tem que criar hoje
alternativas viáveis para que realmente haja uma possibilidade aí de uma ferrovia, né? Não é possível a gente ter uma diminuição de 1947 para hoje em 2018. Isso é a questão dos combustíveis. A questão dos... outro fato que realmente não dá para entender, né? Existe um incentivo numa determinada época e de repente some. Por quê? Aquilo lá era simplesmente para um fim eleitoreiro. Isso ficou muito claro. Enquanto a gente pensar única e exclusivamente nos interesses realmente de partido A ou de partido B, a gente não vai caminhar da forma correta. A gente tem que voltar a pensar em diferentes, o biodiesel, né, o álcool. Hoje a gente vê, eu lembro há 15 anos atrás, a gente colocava o álcool a 89 centavos. Incentivaram tanto e de repente acabou. E aí o que aconteceu? As empresas quebraram em recuperação judicial. Então, o que eu falo, a gente faz política pensando em 2, 3 anos. Por que a gente faz isso? Porque nós temos a reeleição. E a reeleição é outro câncer maligno que acaba com o nosso país. Por quê? A pessoa, ela entra, o governante, ele entra pensando o quê? Como é que eu vou me reeleger? Se depois da reeleição, bom, agora eu estou tranquilo. Então, eu falo assim, são várias reformas que a gente tem que fazer. Reforma tributária, a reforma política, temos que... Mas a reforma política praticamente não aconteceu. Foi discutida e virou uma mini-reforma, né? Virou uma mini-reforma que não vai ter nenhum resultado, muito pelo contrário, né, que criaram um fundo bilionário, um fundo vergonhoso, que você vai simplesmente distribuir nas mãos dos caciques que comandam os partidos, e eles vão destinar para quem eles quiserem. E o que vai acontecer com o Congresso Nacional? Vai ter uma renovação menor, uma das menores renovações. Assim, eu posso estar enganado, mas tudo se estrutura para isso. Porque se você dá o dinheiro na mão dos caciques, eles vão dar o dinheiro na mão daqueles deputados que eles querem que se reelejam ou que tenham aí uma chance de eleição. Então, vejam como a gente está num caminho totalmente errado. Nós temos que parar para pensar que com essa crise, que aí nós estamos tendo reflexo na saúde, né? A gente está vendo o quão importante é uma categoria que realmente expôs aí uma indignação e que é uma indignação de todos os brasileiros, né? Sim. Agora, Nunes, a gente está chegando nos últimos minutos. Você falou bastante dessa questão e o vereador também, da questão da política atrelada a alguns interesses. No entanto, a gente está em um ano eleitoral, em um ano que temos Copa do Mundo, apesar desse ano, como se diz, a Copa é lá na Rússia, mas de certa forma também o brasileiro dá uma parada nesse período. De que forma esses fatores, primeiro a Copa e depois as eleições, podem ou não influenciar nas questões de mercado, de emprego e até influenciar ou não em questões de abastecimento ou uma greve como essa que nós tivemos aí em relação aos caminhoneiros? Na Copa eu não acredito que crie qualquer problema. Pode-se até parar o trabalho durante o jogo e volta depois. Isso não é compatível, acho que não há problema. Agora, as eleições, sim, as eleições, enquanto essa amálgama política não se torna mais clara, mais evidente, nós não sabemos para que lado vai. Hoje nós estamos com uma tendência de radicalização. Essa radicalização não é boa para o país. A ideologização da eleição e através do populismo não é boa para o país. Então não é quebrando tudo que se vai arrumar as coisas, é consertando o que está quebrado. Não adianta arrebentar mais, porque isso aí é coisa de maluco, é coisa de doido, não dá. Nós temos que ter cabeça fresca agora, pensar no melhor caminho para o país, pensar em pessoas que tenham capacidade de gestão, que tenham ética, que sejam reconhecidas, pessoas que representem a sociedade brasileira pela ética, pela capacidade, pela meritocracia, e não acreditar em populismo, em historinha de conto de fada e de castelinho de areia, porque isso não existe. A realidade é que tem que ter alguém que vá lá agora, temos que ter gente competente no governo para conduzir a economia do país pelo caminho correto. Tá certo, vereador.
Tocou num ponto muito sensível e que eu luto bastante, a meritocracia, né? Enquanto nós tivermos aí uma pasta ou qualquer gestão que você tenha as indicações políticas, nós vamos estar mais uma vez reféns de partidos, mais uma vez reféns aí dos caciques que mudam o governo e eles continuam comandando a política do nosso país. Mas como é possível mudar isso? O senhor que é o político, tem um primeiro mandato aqui na Câmara Municipal, é um político jovem. Como o senhor analisa de forma geral o nosso quadro? Por quê? Porque a gente se fala muito das questões, olha, a política que está aí, etc., mas sem a política também nós não temos a democracia, não temos uma série de coisas que dependem, por exemplo, de uma votação de uma lei, de uma medida provisória e uma série de outras coisas. Para que faça com que os setores andem. Como é possível termos uma política aliada aí ao crescimento de fato do país, à evolução e à democracia de forma que a maioria dos setores, pelo menos, possam pensar de uma forma positiva as questões nacionais aqui? Sem dúvida. Estou no meu primeiro mandato, desde o primeiro dia eu disse que eu seria um vereador independente. Então, eu acho que esse já é um primeiro passo. E troca de favores, né? Se você começa a ter aquele jogo de troca de favores, você acaba ficando refém de outros poderes. Então, a partir do momento que você existe um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário, a própria Constituição diz, eles são harmônicos e independentes. Então, se nós partimos dessa premissa maior que está contida na nossa Constituição Federal, eu acho que a gente já vai dar um grande passo. Por quê? Porque aí o cidadão, o parlamentar, vai votar de acordo com as convicções deles, né, do que ele acha, né? Vai vir um aumento de imposto. Não, a gente vai votar não. Como aconteceu recentemente em Campinas, o IPTU, né? Algo que foi imposto e acabou acarretando um aumento de 30%, o que causou prejuízos enormes, não só para a população, como o poder econômico da nossa cidade, indústrias, né? Nós tivemos aí várias reclamações. Então, isso é possível desde que haja aí uma renovação, mas aí uma renovação realmente de pessoas que queiram fazer política, mas uma política aí justamente para gerar empregos. Eu criei essa comissão de relações internacionais acreditando muito na pauta, tanto é assim que nós estamos fazendo um trabalho muito interessante, principalmente com o aeroporto lá de Viracopos, com os despachantes aduaneiros, para fomentar, né, para dar aquela ideia de aeroporto cidade, para justamente fortalecer a economia daquela região. Tem os problemas lá do Campo Belo. Então, eu acredito realmente que isso é possível, mas tem que ter uma troca aí de mentalidade dos políticos. Tá certo, então agradeço a participação de vocês. E o nosso programa fica por aqui. Se você não acompanhou o Questão de Ordem por inteiro, pode acessar o youtube.com/TV Câmara Campinas, vai lá na playlist Questão de Ordem e você acompanha não só essa discussão, quanto tantas outras. Também você pode acompanhar a nossa programação ao vivo através do facebook.com/TV Câmara Campinas e ainda através do site www.campinas.sp.leg.br. A gente fica por aqui e até um próximo Questão de Ordem.